A Lesc define por continuidade do processo de impeachment e governador Carlos Moisés é afastado por até 180 dias. Governador catarinense se pronuncia e diz que confia na justiça e que irá voltar ao cargo máximo do executivo estadual. Antes de deixar o cargo, Carlos Moisés anuncia a obra de esgotamento sanitário em Laguna. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Presidente da República, Jair Bolsonaro, pede a diplomatas que contem a verdade sobre o Brasil no exterior. Subestimei a doença, diz halterofilista, após deixar UTI curado da Covid-19. E no esporte, Tigre tenta hoje, no interior de São Paulo, a primeira vitória fora de casa na Série C. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Deputados estaduais aprovaram dar continuidade ao processo de impeachment que pede o afastamento do governador do estado por aumento concedido de forma administrativa a desembargadores catarinenses. Com a continuidade do processo, Carlos Moisés foi afastado do cargo por até 180 dias. Em decisão histórica, o Tribunal Especial de Julgamento deu prosseguimento ao impeachment do governador do estado e arquivou a representação contra a vice-governadora. Este é o primeiro processo em tramitação e se refere ao reajuste salarial dos procuradores do estado. Com o resultado, Carlos Moisés da Silva será afastado do cargo por um período de até 180 dias, enquanto Daniela Rainer assume interinamente a chefia do Poder Executivo. A votação levou mais de 10 horas e resultou num placar de 6-4 contra o governador e 6-5 a favor da vice. Após a leitura do parecer do relator, o deputado Kennedy Nunes, pelo acatamento da denúncia contra os dois acusados, o desembargador Carlos Alberto Sivinski foi o primeiro a proferir o voto. Ele divergiu do relator e destacou que o processo administrativo que resultou no aumento salarial dos procuradores seguiu as formalidades previstas em lei. Para Sivinski, não houve cometimento de crime nem por parte do governador nem pela vice. Que o primeiro ponto da representação, referente à existência de conduta omissiva dolosa, decorrente de suposta inércia, ao deixar de adotar as medidas necessárias a obstar o pagamento de valores supostamente indevidos, seja quando notificado, seja quando ciente da adesão judicial que suspendeu o pagamento de atrasados, ou ainda após a decisão plenária do TSE em maio do corrente ano, não está revestido de justa causa denotar um possível cometimento de crime contra a probidade da administração e ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. O desembargador Sérgio Antônio Rizelo também se manifestou pelo arquivamento do processo. Ele reforçou a tese de que o pagamento foi regularmente processado e teve amparo da Procuradoria-Geral do Estado, órgão competente pela análise de mérito do tema. Ele acrescentou que medidas como a suspensão insuficientemente motivada ou mesmo a manifestação pública contrária aos procuradores do Estado seriam desvios de padrões éticos esperados da administração pública. Porque a análise de mérito cabe indubitavelmente ao Procurador-Geral do Estado na forma do artigo 1º da Lei 14.275/2008. Note-se ainda que a mesma lei dispõe em seu artigo 2º que, abre aspas, nas hipóteses previstas no artigo 1º dessa lei, o Procurador-Geral do Estado deverá, posteriormente, submeter a matéria à apreciação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá a função de órgão de controle interno.
o pagamento da verba de equivalência foi regularmente processado e teve decisão motivada da Procuradoria-Geral do Estado, a quem competia a manifestação de méritos sobre o tema. Já o deputado Maurício Skudlark acompanhou o parecer do relator e votou pelo prosseguimento da denúncia. Ele afirmou que o reajuste do salário dos procuradores foi realizado por um processo administrativo de publicidade duvidosa e sem observância do devido processo legal. Skudlark lembrou ainda que o ato foi sustado pelo Poder Judiciário, enquanto que os denunciados permaneceram omissos. Inegável que tais fatos são típicos e ilícitos e há fortes indícios de que a autoria recaia sobre os ora denunciados. A dúvida que paira nesse momento é por qual motivo o aumento se deu por meio de processo administrativo, diga-se, de publicidade duvidosa e com qual interesse. Por que a vice-governadora e o governador não suspenderam o pagamento irregular quando tomaram conhecimento por decisão judicial que suspendeu tal pagamento e por notificação do processo de impedimento em janeiro? A desembargadora Cláudia Lambert de Faria assegurou que não havia qualquer instrução legal que obrigasse os chefes do Poder Executivo a sustar o pagamento do reajuste dos procuradores, ainda mais por ter sido embasada por decisão judicial. Portanto, desistindo do acórdão prolatário de mandado de segurança coletivo, já sob a égide do atual regramento constitucional, impondo a paridade de remuneração entre os procuradores do Estado e da LESC, que rendeu em seja a deflagração de um processo administrativo a cargo da Procuradoria-Geral do Estado, que observou os trâmites legais, posso concluir, sem sombra de dúvidas, seria temerário da parte do governador e da vice, quando investida na função, que criasse algum embaraço no cumprimento daquela decisão. Por fim, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento, o desembargador Ricardo José Hesler, se manifestou para desempatar a votação quanto ao prosseguimento do impeachment da vice-governadora. Ele votou pelo arquivamento da representação contra ela por entender que não há consenso jurídico sobre a ilegalidade do pagamento aos procuradores. A representada se ocupou do Palácio da Agronômica de modo bastante efêmero, como já de todos conhecido e incontroverso. Se não há ainda subsídios para declarar-se a ilicitude do pagamento, àquela época a eventual supressão da verba, às vésperas de seu pagamento, talvez indicasse antes um gesto assodado e refletido, inclusive de provocação política, que propriamente um ato de gestão. Tal como posto, não é da falta de um dever ético que se fala. Bom, e durante o final de semana, o governador Carlos Moisés falou, através de uma entrevista coletiva, que vai provar na justiça sua inocência e que voltará ao cargo. Moisés ainda disse que vai colaborar para que agora a governadora Daniela Rainer tenha um processo de transição tranquilo. O governador Carlos Moisés afirmou ter confiança na justiça e convicção de que o processo de impeachment, votado na noite da última sexta-feira pelo Tribunal Misto, deve ser arquivado definitivamente. A declaração ocorreu em uma coletiva de imprensa realizada na Casa da Agronômica, na qual o chefe do Executivo Estadual também avaliou que os 4 votos dos desembargadores foram muito incisivos no sentido da falta de justa causa legal da denúncia. Carlos Moisés foi notificado da decisão de sexta-feira. O afastamento temporário das funções pode se estender por um prazo de até 180 dias. É um resultado que nós não esperávamos de fato o arquivamento desse processo, mas entendemos que não houve uma derrota total, não é? Nós entendemos que houve ali a expressão da essência do objeto do processo de impeachment, que é uma questão meramente jurídica e de direito, e que, apesar do processo de impeachment ser um processo político também, mas ele tem que ter justa causa. E como nós defendíamos, não há justa causa nesse processo de impeachment, e ali pôde-se observar 4 votos dos desembargadores muito bem fundamentados, votos incisivos pela absolvição sumária, tanto da vice-governadora quanto do governador do Estado. Então, ali a gente pôde acompanhar aqueles votos que corroboram a tese
que nós temos. Seria uma régua muito alta exigir que um governador de estado saísse da condição de governador e fosse exercer a sua função de advogado público e fosse, então, tramitar per si decisões dessa natureza sem atentar para o parecer emitido pelo seu conselho técnico, que são os procuradores de estado inscritos na OAB e que temos obrigação de lei, inclusive, que isso foi muito comentado nesses votos, muito destacado, a necessidade do acatamento pelo governador e pela vice-governadora daquela decisão, que também alguns dos desembargadores fundamentaram que eram decisões judiciais e que têm que ser acatadas. O governador também informou que já conversou com a vice-governadora Daniela Rainer sobre a transição da gestão do Executivo Estadual. Os secretários de Estado e integrantes do primeiro escalão já realizam reuniões com ela a fim de garantir que os projetos e ações não sofram interrupção. No dia de hoje, eu conversei com a vice-governadora e colocamos à disposição dela todo o primeiro escalão de governo. São mais de 50 estruturas de governo, eu até me ofereci, inclusive, para reuni-los todos de uma vez só, mas hoje à tarde ainda ela se reúne com as principais estruturas com os secretários de Estado, com as principais pastas, que vão conversar com ela, enfim, e facilitar, esse foi o meu pedido, esse processo de transição, nós chamamos, porque a partir de agora, quando você pergunta se haverá muitas modificações no governo, a partir de agora eu deixo de fazer o processo de gestão do Estado e a vice-governadora, mesmo que de forma interina, temporária, ela tem a liberdade de exercer as suas escolhas e para tal nós vamos colocar à disposição dela todo o staff de governo para facilitar a transição, prestar-lhe informações necessárias em tudo que ela precisar para a tomada de decisão e colocar à disposição, inclusive, os próprios secretários que aí estão. Eu penso que não há porque posições tomadas anteriormente, de secretários saindo do governo. Eu penso que hoje o quadro é outro e a vice-governadora fará as suas escolhas pela manutenção ou pela retirada desse quadro de profissionais que eu entendo que são absolutamente profissionais que levaram o nosso Estado, a partir da nossa escolha, a ser considerado a melhor gestão pública do Brasil. Bom, e antes de deixar o cargo, o governador Carlos Moisés ainda anunciou uma importante obra de esgotamento sanitário em Laguna. Este foi o seu último ato antes do afastamento do cargo. O governo do estado e a Casan entregaram à população de Laguna 3 importantes melhorias ao sistema de esgotamento sanitário da cidade. Depois de 10 meses de obras, está em operação o emissário terrestre que transporta o esgoto coletado na região do Mar Grosso até a estação de tratamento da Vila Vitória. A nova rede amplia a segurança da operação de coleta e tratamento e deixa o emissário submarino como um sistema alternativo. Estamos investindo aqui nesse lugar porque nós sabemos da importância que o Complexo Lagunar tem para essa região, a sobrevivência da economia da região, das famílias que vivem no entorno das lagoas aqui do nosso complexo lagunar e também o pescado que vem do mar, enfim, o impacto para o banhista, o turismo. Nós queremos sair desse ano de pandemia com uma condição ambiental melhor, Então nós aproveitamos esse ano de pandemia para trabalhar muito pelos catarinenses. Para implantar o emissário terrestre, a Casan investiu mais de R$2.100.000 com financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal. A obra executada pela empresa Incosan contemplou também a substituição de bombas da estação elevatória A, um novo gradeamento para conter a passagem de produtos sólidos, urbanização e paisagismo no local, pois se trata de uma área nobre localizada a apenas 100 metros da praia do Mar Grosso. A Casan tinha uma reivindicação bem grande à população de Laguna quanto ao emissário que a gente tem na praia do Mar Grosso, Então hoje a gente reverte essa situação, traz mais segurança para a população, para a qualidade de vida, até para a questão econômica do município. Hoje a gente traz toda essa coleta de esgoto direto para a estação de tratamento. 70% da população está sendo beneficiada. A gente tem mais para fazer, logo a gente vai lançar o edital já com uma nova bacia de atendimento. Então hoje a gente traz segurança, tem a licença ambiental de operação da estação, E a gente também, na sequência, vai trazer o trato pela laguna. A gente está terminando agora a licitação, já está com a proposta em análise da vencedora. Então daqui a pouco a gente vai estar num passo a mais, que é passar na população em si, em cada lagunense,
e educar como é que tem que ser feito a drenagem, como é que tem que ser feito a coleta de esgoto para trazer a estação de tratamento. A conclusão e interligação do emissário terrestre coincide com a emissão da licença ambiental. O documento emitido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina atesta a regularidade técnica da operação do sistema de esgotamento sanitário de Laguna, que beneficia os bairros Mar Grosso, Navegantes, Magalhães, Vila Vitória, Centro, Progresso, Esperança e Portinho. Atualmente, 69,94% da população urbana do município é contemplada com coleta e tratamento de esgoto. Outro anúncio para a cidade é o início do Trato por Laguna, programa de fiscalização, vistoria e educação ambiental que vai dialogar com a população. Então, antes a gente lançava in natura, né, no emissário submarino. Então, hoje a gente, em números, né, a gente traz para tratar o esgoto, a gente tem quase 90% de eficiência na estação, né? A gente tem um processo também junto ao órgão ambiental de estudo para que a gente ainda melhore ainda mais o tratamento. A gente quer chegar a quase 100% de tratamento aqui na estação. Então, em números, o que a gente tem? A gente tem uma estação, né? A gente atende com esse emissário que a gente reverte para a estação 11 mil habitantes, a gente tem 30 mil pessoas beneficiadas nessa estação de tratamento. Então é um valor muito significativo para a população e para o meio ambiente de Laguna. Uma obra que, para o governador, vai cuidar do meio ambiente e ainda ajudar a alavancar ainda mais a economia local. Queira Deus que o ano que vem a gente consiga entrar a todo vapor aí com o comércio, com o turismo, bares, restaurantes, enfim, a hotelaria funcionando muito bem, os eventos funcionando muito bem, e que a gente possa, a arte, a música, a dança, que a gente possa voltar à normalidade no ano que vem, mas também pensando no meio ambiente, pensando nas pessoas, pensando nas futuras gerações. É isso que a gente faz no dia a dia do nosso governo, governando pelos catarinenses, enquanto alguns perturbam, tentam não nos deixar trabalhar, nós incessantemente trabalhamos pelos catarinenses. A seguir, presidente Bolsonaro pede a diplomatas que contem a verdade sobre o Brasil no exterior. A segunda-feira foi de tempo bom e temperaturas elevadas no sul catarinense. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhece nebuloso com chuva isolada na região. À tarde, o tempo melhora e não há mais previsão de chuva. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 24. Na quarta-feira, o sol predominará em meio às nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 29. Na quinta-feira, a nebulosidade irá aumentar, porém não irá trazer a chuva. O tempo continua seco. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 29. Na sexta-feira, novamente o céu estará apresentando nebulosidade variável. Porém, desta vez, existe a possibilidade de chuva isolada em toda a região. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 26. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que o governo não aumentou e nem vai aumentar impostos por causa da pandemia da Covid-19. A informação foi dada na solenidade de formatura de 27 diplomatas do Instituto Rio Branco, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Ao saudar os novos representantes da diplomacia brasileira, que escolheram como patrono o poeta João Cabral de Melo Neto, autor de obras-primas da literatura, como Vida e Morte Severina, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ressaltou que o Itamaraty precisa virar a página. Em seu discurso da Noite da Vitória, quase exatamente 2 anos atrás, em 28 de outubro de 2018, o presidente Jair Bolsonaro, então recém-eleito, proclamava: "Vamos libertar o Itamaraty". E era disso que nós precisávamos, senhor presidente, libertação. Segundo o ministro, o Brasil precisa seguir em frente e deixar utopias para trás, como ideias esquerdistas comandadas pelo comunismo.
Esse comunismo brasileiro, de que alguns ainda estão falando até hoje, consistia em substituir esse Brasil sofrido, pobre e problemático por um não Brasil. Um Brasil sem patriotismo, sujeito naquela época, anos 50, 60, aos desígnios de Moscou, e hoje, nesse novo conceito de comunismo brasileiro, sujeito aos desígnios sabe-se lá de quem. E pior de tudo, a utopia de um Brasil sem Deus, de um povo brasileiro arrancado aos braços de sua fé cristã. Como dizia Dostoiévski, um povo sem Deus não merece o nome de povo. E era justamente isso que os comunistas de todas as épocas queriam e querem: destruir o povo em sua organicidade viva e sentimental e transformá-lo em uma massa. Foi assim na Revolução Soviética, que destruiu a velha Rússia de Dostoiévski, e assim querem fazer hoje. Por exemplo, aqui tão perto de nós, no Chile, destruindo igrejas e imagens. E assim quererão sempre fazer no Brasil. A partir de 2002, esperava-se ver o grande embate entre as esquerdas e as oligarquias. Mas não foi o que aconteceu, porque as esquerdas e as oligarquias não queriam coisas opostas, mas a mesma coisa, o poder. Deu-se então o grande amálgama entre a ideologia esquerdista e o patronato político brasileiro, o que produziu esse grande paroxismo, essa grande orgia de corrupção. Quando a esquerda e a oligarquia se encontraram, descobriram que eram irmãos, há muito tempo estranhados, ambos filhos do cinismo e da sede de poder. Abraçaram-se e puseram-se a roubar o povo brasileiro. Nos discursos de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas deste ano, por exemplo, os presidentes Bolsonaro e Trump foram praticamente os únicos a falar em liberdade, naquela organização que teria sido, que foi fundada no princípio da liberdade, mas que a esqueceu. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Que sejamos esse Severino que sonha e essa Severina que reza. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu que não é fácil nadar contra a maré. Mesmo assim, garantiu que vai continuar combatendo a corrupção, desmascarando mentiras e fazendo o que é possível para melhorar a situação da economia e de todos os que enfrentam os efeitos da pandemia. Não é fácil estar do lado da verdade, mas a verdade me trouxe até aqui. E a verdade libertará o nosso país. E os senhores são um instrumento disso. Precisamos de cada vez mais que os senhores mostrem ao mundo que o Brasil está fazendo o que é certo. O nosso país, Paulo Guedes, precisamos de vocês que levem a verdade lá para fora. Quando se fala nossa Amazônia, estamos ultimando uma viagem Manaus-Boa Vista, onde convidaremos diplomatas de outros países para mostrar, naquela curta viagem de 1h30, que não verão em nossa floresta amazônica nada queimando ou sequer 1 hectare de selva devastada. A seguir, Tigre tenta hoje, daqui a pouco, no interior de São Paulo, a primeira vitória fora de casa na Série C. ...640 quilos formados em 3 movimentos. Esse foi o peso que Ricardo Xavier, o gigante, levantou para se tornar campeão paulista de halterofilismo na categoria Master 1. Mas essa não foi a maior conquista da vida do Xavier. A grande vitória do atleta aconteceu no dia 21 de abril, quando ele deixou o hospital recuperado da Covid-19. Foram 17 dias na UTI. Ricardo achou que nunca mais iria competir. As caretas e o grito se justificam. Em um exercício como esse, o Ricardo Xavier chega a levantar 250 quilos. Com 1,82 m de altura e 123 quilos, ele justifica o apelido de gigante.
Mas todo esse peso parece até leve, perto de um outro desafio que o atleta enfrentou, a Covid-19. Foi um momento muito difícil da minha vida que eu passei, né? Eu como atleta, sempre praticando a musculação, e de repente eu me vi doente com esse vírus, né, do Covid-19, onde eu fui submetido a exames e procedimento médico, onde eu cheguei a uma internação, eu fui induzido ao coma, entubado, e permaneci no hospital aí durante 17 dias. Essas fotos mostram o Ricardo no hospital. Mesmo com o auxílio do respirador, ele tinha muita dificuldade para respirar. E a situação ficou ainda mais grave por ele ser hipertenso e fazer uso de medicação controlada. E a doença afetou os pulmões e também os rins do halterofilista. Nesses 17 dias que ele ficou internado, o Ricardo chegou a perder 15 quilos e achou que nunca mais ia competir. Parecia o fim para o gigante, mas não era. A primeira vitória aconteceu no dia 21 de abril, quando ele deixou o hospital recuperado da Covid-19. Na saída, o atleta foi aplaudido por familiares, amigos e funcionários do local. Emocionado, o gigante se ajoelhou e depois deu um longo abraço na esposa. Quando eu vi a luz do dia, assim, eu pude estar de pé, respirar novamente, assim, sem dificuldade. Passou muitas coisas na minha cabeça, mas o que eu mais queria mesmo era dar um abraço na minha esposa naquele momento. Aos poucos ele foi ganhando confiança e retornando aos treinos. E nos últimos 2 meses o atleta intensificou o ritmo com um único objetivo em mente: participar do Campeonato Paulista. Todo esse esforço foi recompensado. A foto mostra Ricardo emocionado no pódio. Ele venceu a competição após levantar 640 quilos. Uma vitória da superação. Se o problema era grande, a vontade dele de viver era ainda maior. Era gigante. Assim, de superação, né? Um dever de missão cumprida, né? Eu coloquei tudo em prática, o que o meu técnico passou para mim de conhecimento. E através da musculação eu ganhei confiança para ir disputar essa competição, que é o Campeonato Paulista de Powerlifting, onde é somado aí o maior peso de 3 modalidades junto. E eu me superei tanto assim na parte fisicamente, saúde. E eu estou muito confiante até para tornar assim a realização da prática de mais um halterofilismo para ir em outras competições e continuar me superando dia a dia. Hoje eu estou bem mais forte do que antes dessa doença, né, que é o Covid-19. E para fechar o Informe Região, vamos falar de Tigre. Daqui a pouquinho, às 6 horas, o Criciúma entra em campo na cidade de Sorocaba, em São Paulo, para tentar conquistar a primeira vitória fora de casa na Série C. Vencer a primeira fora de casa. Essa é a missão do Criciúma na noite de hoje diante do São Bento de Sorocaba. No interior paulista, o Carvoeira entrará em campo com variações de jogadas para não só ganhar o duelo, como também para se manter no G4 do Grupo B. Bem, nós trabalhamos essa semana algumas variações, saída de bola e vários aspectos nós tivemos que treinar, não só a mudança de característica, né, de alguns atletas, usando isso, né, dentro do trabalho. Então nós trabalhamos variações durante a semana, repetindo, e claro, em cima dessas mudanças de opções de jogar, a gente usou, claro, sempre a característica de cada atleta. E foi uma semana, no meu modo de ver, como de todo o grupo, uma semana muito proveitosa e de crescimento. O adversário sofre com desfalques, já que muitos jogadores do time foram positivados para a Covid-19. Há quem diga que esse fator favoreça o Criciúma, que enfrentaria um rival fragilizado. O técnico Itamar não pensa desta maneira. Não, acho que não tem um aumento de obrigação, nós temos que vencer os jogos. O fato de ter 2 ou 3 jogadores titulares ausentes é a mesma coisa como aconteceu agora com o Sampaio Corrêa. Não tinha 5, 6 jogadores e venceu o jogo do Cuiabá. Então aconteceu jogos anteriores já assim, o próprio Campeonato Catarinense, com o Chapecoense, já aconteceu isso em São Paulo, já aconteceu isso na Série B. Então você monta um grupo, você não monta um grupo. Eu nunca vi uma equipe contratar time 11, esse é o nosso time titular. Você contrata um grupo, justamente o que ganha o campeonato é um elenco. E
o São Bento tem um elenco, e esse elenco é bem maior do que o elenco do Criciúma. Então, se tiver alguma ausência, eu acho que vai ter peças de reposição. Então, nós temos que encarar cada jogo, não só o jogo do São Bento, que nós temos pela frente, mas cada jogo com a responsabilidade que é devida pelo Criciúma e em busca dos 3 pontos da vitória, que é o nosso objetivo sempre. Independente dos problemas do São Bento, o Tigre quer mesmo o vencer. Faltando poucos jogos para o final da primeira fase, é preciso somar para se manter no grupo de classificação. Acho que são 7 jogos e cada jogo é uma decisão, como Copa do Mundo, né? São 7 jogos para você chegar ao título. Então, para nós também, nós temos 7 jogos começando amanhã e cada jogo é uma decisão para nós amanhã também, para que a gente consiga buscar as vitórias necessárias para essa classificação, que é o primeiro passo do Criciúma. O treinador entende que fora de casa o time tem muitos problemas e espera, na base dos treinamentos e principalmente da conversa, mudar esse fator que impede uma campanha melhor do tricolor no Campeonato Brasileiro da Série C. Olha, isso é questão de bastante, sempre a gente conversa, orienta bastante o grupo, né, e trabalha. Não tem outro jeito a não ser você conversar e mostrar aquilo que se faz, o que se faz em casa também tem que se fazer fora. A postura que se tem em casa tem que se ter fora. O brio, a vontade, o sangue no olho, isso você tem que ter a cada jogo, independente de onde você vai jogar. E isso nós temos alertado ao grupo, isso nós temos transmitido ao grupo, e isso nós temos também dia a dia passado, né, no individual também aos atletas. E agora creio que a gente está maduro, como as vitórias servem para experiências, as derrotas também servem para que a gente produza, cresça, né? E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Para você, uma boa noite.